Olá, gente. Sejam todos bem-vindos. Olá, gente. Sejam todos bem-vindos. Nós que fazemos o NEAM, estamos muito felizes em ter todos vocês aqui. Que Deus abençoe a todos. Vão se organizando, puxando a cadeira. Aí, nossa amiga Márcia já vai entrar para conversar conosco. Márcia Maria, que é da Escola Espírita Maria da Conceição Nogueira. Ai, que coisa boa, Márcia, de ver. Oi, Rose, tá dando um problema aí no. Tá dando como o Nean tá encerrando a Ah, já teve, transmissão. aconteceu duas vezes, mas a gente está tentando aqui organizar. Acho que agora vai dar tudo certo. Márcia, Vai, é se Deus sempre um quiser. prazer, né? Com a graça de Deus, é sempre um prazer, minha amiga, tê-la aqui conosco. Márcia Maria, gente, é da Escola Espírita Maria da Conceição Nogueira, que é um elo da Federação Espírita, né, Márcia? É a Isso. Federação Espírita que assessora essa escola maravilhosa, mais um ponto de luz. E ela veio nos agraciar hoje com um tema muito interessante. E eu não vou, como essa questão de obsessão toma, né, requer um tempo muito grande, eu vou deixar ela, né, falar sobre o tema que ela vai desenvolver. Vamos agradecendo desde já a todos que aqui estão no NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro. Que Deus abençoe a todos e obrigada a todos por estar aqui conosco na noite de hoje. Vamos continuar a sintonizar com a espiritualidade amiga, respirar fundo, soltar, respira novamente e solta. Vamos nos conectar com o alto e agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos e abençoe a nossa irmã Márcia. Márcia, Que assim seja. que assim seja. Que Deus a abençoe. Eu, Rose Cabral, damos por iniciado, Márcia, essa conversa maravilhosa. Vamos acelerar um pouquinho, né? Porque a gente já perdeu aí quase 15 minutos. Gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa conversa, né? Como o Rose apresentou aí, eu sou Márcia e hoje eu estou aqui, né, no Instagram do NEAM para conversar um pouco sobre os recursos desobsessivos. Mas antes eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer primeiramente a Deus, aos bons espíritos que nos inspiram, a oportunidade, né, de poder contribuir um pouquinho acerca desse assunto que tanto nos interessa, né, quando a gente busca a casa espírita. Quero agradecer também a Roberto, né, que representa aí o setor de divulgação doutrinária, agradecer a ele pela oportunidade de trabalho, por abrir as portas do NEAM para que eu possa estar junto com todos vocês, né. Agradecer também a você, Rose, É um que está prazer. intermediando aí essa conversa, que vai sustentar aí, né? Porque o assunto são as ações desobsessivas e já não queria, já existiu aí um empecilho, mas graças a Deus eu mentalizei a imagem de Jesus e tudo se resolveu, né? Então, se vocês desejarem aí fazer alguma pergunta, Rose, você pode ler, fiquem à vontade. Se eu não souber responder, eu fico comprometida que numa próxima oportunidade aí eu estudo mais um pouquinho, né? E respondo o que foi perguntado. Afinal de contas, não existe doutor em espiritismo, né? Só quem sabe tudo é Deus. É Não é Deus, é. verdade? Bom,
Então, se eu procuro a casa espírita para fazer um tratamento desobsessivo, é porque eu sinto que estou com algum problema obsessivo. E muitas pessoas hoje aportam a casa espírita com esse problema, né? Para compreender melhor o sentido de obsessão, se faz necessário que a gente entenda que a vida após a morte continua do mesmo jeito que nós estamos agora. Depois que a gente morre, nada muda. É preciso que a gente saiba disso, porque muita gente pensa, eu vou falar mais na frente, mas muita gente pensa que a obsessão é só do desencarnado para o encarnado, e a gente sabe que hoje não é assim, né? Então, um segundo depois que a gente desencarna, a gente continua sendo a mesma pessoa que agora. A gente só se despede do corpo físico. Se eu desencarno e tenho muitos inimigos e tenho ódio, desejo de vingança, nada dessas coisas vão desaparecer porque eu morri, não. O ódio, o desejo de vingança e tudo mais que se passa comigo vai continuar. E eu vou continuar com os mesmos propósitos de querer fazer a minha justiça, né? Então, voltar para o plano espiritual não altera o que já existe na minha mente, não. Continua tudo do mesmo jeito. E a gente pode voltar a procurar aquela pessoa que prejudicou a gente, que fez a gente sofrer. E aí a gente começa a emitir pensamentos para aquela pessoa. Não é assim que acontece? Isso ocorre porque a nossa mente é como se fosse uma antena de rádio. A nossa mente, ela tanto transmite pensamento como ela recebe pensamento. É um processo telepático. Eu não tenho aqui como falar de os processos desobsessivos se eu não tratar um pouco sobre a obsessão, certo? Emmanuel, nesse livrinho aqui, ó, Roteiro, ele diz, lá na lição 26, que se intitula de Afinidade, ele nos diz que a mente, em qualquer plano, ela emite e recebe, dá e recolhe, assimila correntes mentais de maneira permanente, diz que ingerimos pensamentos a cada instante e que projetamos em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Veja que coisa interessante. Então, o que caracteriza o nosso processo obsessivo é a repetição de ideias. O espírito vai repetir inúmeras vezes a ideia, aquelas ideias que ele mesmo formou. Seja para levar ele ao sofrimento, seja para levar ao suicídio, seja para levar a alguma situação que nenhum de nós deseja aí, mas que se vê envolvido a levar a pessoa ao sofrimento, à falência, ou que a pessoa se sinta culpada de alguma coisa. As ideias são sempre tão negativas e vão tomando conta da mente da pessoa, e a pessoa não sabe de onde vêm esses pensamentos. Não é? Aí é aquele negócio, tem gente que diz assim, o suicida não pensa. Ele planeja, e esse pensamento ele vai atraindo outros pensamentos. O suicida e todos aqueles que estão no processo de obsessão, tudo isso é causado por nós mesmos. Na verdade, quando nós pensamos, o nosso pensamento, eles se encaixam numa frequência vibratória. E quem está nessa mesma frequência, nessa faixa, você sabe que o pensamento ele tem as ondas, né? Elas podem ser longas, largas, né? Então, quando a gente pensa, existem pessoas que estão naquela mesma faixa vibratória, né? Capta os pensamentos uns dos outros, porque está na mesma onda, na mesma faixa, vibrando na mesma sintonia. E pode ser também uma questão de afinidade. Se nós nos afinizamos com o bem, minha amiga, teremos condições naturais de nos defender do mal. Mas se tiver pendores ruins, que todos nós temos, né? Tendências para vício, pensamento maldoso, desejo de vingança para com o outro, né? E uma infinidade de sentimento negativo, que eu não vou contar aqui, mas cada um de nós tem, mas que é inerente ao mundo de prova e expiação. Infelizmente, a gente está no mundo de prova e expiação ainda.
né? Todos nós somos alvos de obsessão. Basta observar os nossos pensamentos. E foi por isso que Jesus disse aquela frase. Muita gente só se lembra de dois verbos, que é orar e vigiar. Vigiar e orar. Mas ele disse um outro verbo antes. Ele disse assim, olhai, vigiai e observai para não cair na tentação. Não é? Muita gente não diz, não fala essa palavra, mas a gente só fala e vai vivendo. Então, a partir daí, chegamos à seguinte conclusão, que nós somos o que pensamos, mas somos também a soma de muitos que pensam como nós. Quando a gente pensa, não é? Seja bom ou seja ruim, a gente atrai aqueles que pensam como nós, né? Que nossos pensamentos também são não é só nosso, é uma soma, né? Você já ouviu falar, Rose, naquela frase que diz assim, dize-me o que pensas que eu te direi o que és, ou com quem andas? Pois é exatamente assim, não é? Aqui Rinaldo nesse livro... Rinaldo colocou agora como distinguirmos o que é o nosso pensamento e o do espírito. Essa pergunta está no livro dos Espíritos. O que nos vem primeiro é o nosso. E é justamente o nosso pensamento que vai atrair, ou então vai dar força ao outro. Como eu falei para você, né? Na faixa. Quem está pensando igual a mim, se eu pensei no suicídio, vem um monte de suicida atraído pelo meu pensamento. E vai potencializar o meu pensamento. Entendeu? Então, essa questão está lá no Livro dos Espíritos e Allan Kardec diz, o primeiro pensamento que nos acomete é nosso, né? Então, no Livro dos Médiuns, aqui nesse livrinho, no capítulo 23, Allan Kardec dedicou esse capítulo exatamente à obsessão, né? Lá no item 237, eu vou ler aqui, ele diz o seguinte, obsessão é o domínio persistente que alguns espíritos sabem tomar sobre algumas pessoas. Ela não ocorre senão por espíritos inferiores que procuram dominar e se agarram àqueles sobre os quais fazem suas presas, causando constrangimento e apresentando caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Veja o que Allan Kardec diz. Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 28, que é de prece, no item 81, no prefácio da prece, ele diz assim, é a prece sobre os obsidiados. Ele diz que do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível a influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. E esses espíritos maus pululam em torno da Terra em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Então somos nós quem alimentamos o pensamento desses espíritos maus, né? A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos que a humanidade se vê a braço nesse mundo, né? Tanto a obsessão quanto as enfermidades e todas as tribulações da vida devem ser consideradas prova ou expiação. Então, a gente fica falando de obsessão, mas e quem é o obsessor, Rose? Quem é? O obsessor é o que busca influenciar mentalmente o obsidiado, com a expectativa de dominar a ação, né? E os atos daquele que ele está obsidiando. Normalmente, a gente considera o obsessor uma alma cruel, que pratica o mal por puro prazer. E a verdade nem sempre é essa não, viu, Rose? Pela impossibilidade de comunicar a realidade em que se estaciona esses espíritos, tanto o obsessor quanto o obsidiado, o desencarnado sofre, às vezes injustamente, a acusação de perseguidor. Às vezes ele está lá dizendo assim, eu estou obsidiando, mas às vezes não é não. Às vezes é o próprio encarnado que emite os maus pensamentos, né? E dá acusação a ele. Então, na obra Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert, esse livrinho aqui, ó,
Sueli Caldas Schubert, ela dá uma... Conseguiu ver? Esse aqui. Isso é ótimo. A Sueli Caldas Schubert dá uma definição que eu acho fantástica. Ela diz assim, não é um ser estranho, o obsessor não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes, com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora. Olha, Allan Kardec diz que é um inimigo ferrenho, mas Sueli diz, nem sempre é não. Às vezes é uma pessoa que a gente amou, não é? E não teve o nosso amor correspondido, aí agora vem cobrar. Aí descobriu, né, a roupagem, vem cobrar, pronto. Aí começa a obsidiar, né? Por isso a obsessão não é só de encarnado para encarnado, não. É de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, e até mesmo a autoobsessão, não é? Tem a autoobsessão. O espírito que hoje importuna e persegue foi alguém que sofreu muitas vezes de forma drástica, desequilibrando-se na dor. E que por isso retorna, vem lá do passado, em estado doentio por culpa, né? Por culpa direta ou indireta do obsidiado. Ele está sofrendo também. E a culpa pode ser do obsidiado. E analisando essa posição aí de obsessor e obsidiado, Emmanuel diz assim, né? Pela psicografia de Chico. O sinônimo correto de obsessor quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar a se encontrar. Nós, quando estejamos procurando a retificação necessária, eles vêm e nos procuram para o ajuste de contas. Então, no comportamento dessas criaturas, a antipatia com que nos segue é semelhante de vinho para vinagre, né? Então, a necessidade de paciência constante para que esses espíritos se regenerem, as atitudes dos obsessores visíveis. Ora, se seu Irineu estiver aqui, ele vai saber que muitos desses espíritos chegam na reunião mediúnica, né? Como cobrando o amor que não foi correspondido e que a qualquer custo quer resolver, a pessoa que se relaciona com outra não aceita de forma alguma. Um pai, como diz André Luiz, né? Um pai que obsidiou uma filha, hoje tem a filha, aliás, um pai que teve várias... o próprio André Luiz, né? Ele teve casos, né? E essas pessoas, essas mulheres que ele desvirtuou, vai vir como filha para aprender a amar. Né? Então, as reuniões mediúnicas, elas são verdadeiras aulas sobre o que é obsessão. E a obsessão, ela pode acontecer por tendências instintivas. O que é que a gente pode dizer como tendências instintivas? São as mais inclinações mesmo. Os instintos que sobrepõem as virtudes já existentes. Normalmente é assim. No mundo de prova e expiação, onde a gente está. O mal sobrepuja o bem. Então, a obsessão, ela acontece por essas tendências. Também pode acontecer por lesões perispirituais. Oxente, Márcia, como assim? É quando a alma ressurge no equipamento físico, no corpo físico, né? Transportando consigo as próprias falhas, a se refletirem no corpo carnal. No corpo como zona favorável à eclosão de determinadas moléstias. E isso nos diz André Luiz aqui nesse livrinho, ó, Ação e Reação. No capítulo 19, quem puder ler esse capítulo 19, ele é perfeito. Deem uma lidinha. Pode acontecer por imperfeições morais, né? São comportamentos contrários à lei de Deus, como nos chama a atenção Kardec na questão 629, que diz: que definição se pode dar de moral? Aí os espíritos dizem: moral é a regra do bem proceder. Isso é distinguir o bem do mal.
né? Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz de bom por todos. E o interesse pessoal, o apego às coisas materiais, como chama a atenção Kardec também na questão 895, que ele pergunta, né, posto de lado os defeitos, os vícios, acerca dos quais ninguém pode se equivocar. Qual o sinal mais característico de imperfeição? Aí ele diz, o interesse pessoal, frequentemente. As qualidades morais são como num objeto de cobre. A douradura que não resiste à perfeição de toque. Veja, aí ele vem falando aí, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se apega aos bens do mundo, tanto menos a gente compreende o nosso destino. É pelo desinteresse, e ao contrário, demonstra que encara um ponto mais elevado no futuro. Quando eu falo em bens, interesse em bens materiais, não só são bens, não, são as pessoas também, né? Ele fala também do egoísmo, daí deriva todo o mal, está lá na questão 913. Dentre os vícios, qual que pode ser considerado radical? Aí os espíritos dizem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Veja o que é que Kardec diz, né? Então, o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, são paixões que nos aproximam da natureza animal, infelizmente, prendendo a gente e a matéria, não é? E transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Também pode ser motivo de obsessão, estrutura psicológica da pessoa, as pessoas que revelam imaturidade da personalidade, né? O que é isso? É quando um adulto apresenta um comportamento aos quais se esperava que não se manifestasse mais. Eu não esperava que você reagisse assim, a pessoa reagiu, né? É a incapacidade de assumir a responsabilidade pelas suas próprias ações. As pessoas constantemente se lançam como vítimas. E nem sempre a gente é vítima, não é? Os indivíduos portadores de neurose, psicose, fobia. O que é neurose? É um quadro clínico, atípico, né? Definido por sentimentos e emanações negativas. Psicose é uma síndrome neurológica. Por exemplo, um toque, transtorno obsessivo, compulsivo. As criaturas reprimidas também complexadas, inseguras, personalidades autoritárias, egoísticas, vaidosas, mentirosas, todo esse processo aí é sujeito de obsessão. E também ele traz, Allan Kardec, como também a educação familiar. Lá na questão 208 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o dos filhos depois do nascimento deste. Aí os espíritos dizem, ao contrário, bem grande influência exerce, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Veja, esse nome hoje é tudo, educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, torna-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Aí eu me lembrei de uma questão de lá do Livro dos Espíritos, a 17, que Fenelon diz assim, educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Eu achei perfeita essa colocação de Fenelon, não é? A influência do meio social também, não é? Onde a gente vive. Kardec, lá na questão 645, ele pergunta, né? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício,
O mal, isso é muito importante, Rose. O mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Aí os espíritos dizem assim: arrastamento sim, irresistível não, né? Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes se deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Olha lá, são espíritos que tiveram a força de resistir. Olha, então eu preciso ter a força de resistir. Então, Kardec dedicou nas obras dele, né, no Livro dos Espíritos, 100 questões. Da questão, se eu não me engano, é a 456 até a 557. Na questão da obsessão. Dedicou um capítulo inteiro no Livro dos Médiuns, esse que eu falei, o 23, né? Das obsessões. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele abrange também a obsessão. Na Gênese, lá no capítulo de Fluido, capítulo 14, ele fala das obsessões, das possessões. No Céu e Inferno, traz na sua segunda parte o depoimento dos espíritos, né? Os obsidiados. No livro que é o Espiritismo, quando ele trata de loucura, suicídio, obsessão, em obras póstumas, na primeira parte, no capítulo 8, e nas revistas espíritas, Kardec abrangeu esse tema, ele é imenso, né? E você sabe que muitas pessoas aportam ao centro espírita para a cura de suas obsessões. Mas você acha, Rose, que o centro espírita promove esse auxílio? Você acha? A gente tem que pensar nisso, voltado para aquela pergunta que eu li agora de Kardec, né? Então, a Casa Espírita apresenta vários recursos essenciais, né, para o tratamento do processo obsessivo. Porém, uma grande maioria das pessoas não tem acesso a centro espírita. Todo mundo não é espírita, né? O que é verdade, verdadeiramente, que importa para a gente, ou para mim, né? É a conduta moral da pessoa. Porque a gente não pode achar que Deus vai privilegiar os espíritas. Portanto, Deus tem inúmeros recursos para o tratamento das criaturas, né? Onde quer que se encontre. Não é só dentro da casa espírita. O importante é a pessoa ser digna. Uma pessoa que faça o bem, que trate bem o seu próximo. Uma pessoa que se esforce por ter uma mente equilibrada. Aí essa pessoa, por si mesmo, né, por suas ações, por seus esforços, ela pode perfeitamente conseguir se livrar do assédio dos espíritos, que insistem em obsidiar. E a casa espírita nada tem com isso, não. A casa espírita, olha, casa espírita nenhuma vai curar a pessoa se a pessoa não tiver vontade de se curar. Se não se esforçar por melhorar, não se cura. É necessário muito esforço e vontade para a pessoa se curar. O tratamento na casa espírita vai apresentar alguns recursos. Isso aí a casa faz, né? Que vai atender diretamente as pessoas que estão sendo vítimas de perseguição. Bem como o perseguidor também vai ser tratado, não é só um não, são as duas partes. E a gente tem que lembrar que o perseguidor também é uma criatura de Deus, não é um demônio, não. Não é um diabo, não. Não é Satanás, não. É um filho de Deus, como cada um de nós, que enveredou pelo caminho do mal ou da vingança, ou porque sofreu demais. É preciso entender que quando uma pessoa quer se vingar de outra, é porque julga que sofreu muito quando estava do lado daquela pessoa, seja nessa vida ou em outra vida passada, no pretérito, né? Está sofrendo de alguma forma. Quantos de nós não já fomos perseguidores dos nossos filhos, do nosso marido, das esposas, né? A gente tem inimigo, né? Devemos colocar, a gente precisa se colocar no lugar dos outros, né? Praticar empatia, porque é em praticando a empatia que vemos a justiça de outra forma. Lá no livro Consolador, nesse livrinho aqui, ó, na questão... Jailson pergunta aqui, por isso Jesus pergunta, que queres que te faça, né? Meu amigo Jailson, boa noite. Rinaldo também. Então, na questão
Na questão 381, tem uma pergunta para Emmanuel que diz assim: muita gente procura o espiritismo queixando-se de perseguição do invisível. Os que reclamam contra essa perturbação estão, de algum modo, abandonados dos seus guias espirituais? Eu achei fantástica a resposta. Escute, viu? A proteção da providência divina estende-se a todas as criaturas. A perseguição de entidades sofredoras e perturbadoras justifica-se no quadro das provações redentoras, mas os que reclamam contra o assédio das forças inferiores nos planos adstritos ao orbe terrestre devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o espírito perturbador não está nele mesmo. Veja que maravilha. Aí ele continua dizendo assim: há obsessores terríveis do homem, denominados de orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância, má vontade, e convém examinar se não se é vítima dessas energias perseguidoras que muitas vezes habitam o coração da criatura, enseguecendo-a para a compreensão da luz de Deus. Contra esses elementos destruidores, faz-se preciso um novo gênero de preces, que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade. Achei perfeita essa colocação de Emmanuel, não é? Então, algumas medidas preventivas às obsessões, eu vou citar aqui, mas eu acho uma que é perfeita. É a que Jesus recomendou. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isso é, fazer o bem e não o mal. Então, nesse princípio, encontra o homem uma regra universal, né? De proceder, mesmo para as suas menores ações. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, Allan Kardec fala sobre isso. A prática do amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes. Diz Emmanuel nesse livrinho aqui, ó, Pensamento e Vida, que nosso amigo Rinaldo que está aí está estudando. Então, quais são os recursos desobsessivos, né, que a casa nos oferta para que a gente possa adentrar a casa e receber o apoio? Então, eu vou citar aqui alguns e vou falar um pouco sobre todos que eu citei. O atendimento fraterno pelo diálogo, o autoconhecimento, conhecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita, a reforma moral, o apoio desobsessivo nas reuniões mediúnicas, a assistência espiritual na casa espírita e no lar, assistir às palestras públicas, fazer o tratamento pelo passe, a água fluidificada, frequentar os estudos na casa espírita das obras codificadas por Kardec e das obras subsidiárias, o evangelho no lar, as irradiações mentais e as vibrações, a prática diária da prece, o exercício do perdão e o serviço aos semelhantes, né? O voluntariado, a campanha do quilo e a perseverança. Mas vamos de um por um, né? O atendimento fraterno pelo diálogo. Esse atendimento, ele tem como objetivo esclarecer, consolar as pessoas que buscam na casa espírita uma resposta, né, para suas dificuldades, suas aflições, oferecendo, através do diálogo fraterno, uma orientação possível, embasada nos princípios renovadores do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. O trabalhador do atendimento fraterno tem que ser uma pessoa preparada para ouvir sem julgar, acolher sem criticar, orientar sem se envolver, entendeu? É fundamental isso para o trabalhador que está no atendimento fraterno. O autoconhecimento o que é conhecer a si mesmo, né? Cada criatura é um mundo diferente, cada espírito é um espírito diferente na pauta das coisas que devem ser entendidas e guardadas por nós nos celeiros da consciência profunda, né? E o maior trabalhador nessa aquisição
é a própria pessoa, a alma endurecida, que precisa sofrer para aprender. Ô, Rose, o autoconhecimento, a educação e a disciplina são os preparos que a gente precisa ter para alcançar, no sentido da gente se libertar, né? De ajudar mais com as aquisições das nossas qualidades, as qualidades que devem nascer juntas com o desprendimento nos corredores dos sentimentos, né? Emmanuel, nesse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, ele diz, né? Aliada à prece, a vontade é força consciente que impulsiona espírito para a sua transformação íntima, liberando das faixas de influências negativas. A vontade assemelha-se à gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, é nos conhecendo melhor que sabemos o que é nosso e o que é do outro. É necessário que a gente se conheça. É fundamental o autoconhecimento, né? Então, o conhecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, dependendo do grau da obsessão, né? Porque a gente sabe que tem graus, 3 tipos, né? Nem sempre a pessoa revela de imediato condição para ser encaminhada a um grupo de estudo doutrinário, não. Onde poderia obter o necessário esclarecimento espírita a respeito da problemática da obsessão, né? Que atinge a pessoa. Então, as inquietações variadas, a instabilidade emocional, a incapacidade para manter a atenção por maior período de tempo em assuntos estudados, o esgotamento físico, o sono, isso são condições da pessoa que deve ser orientada a participar dessas reuniões semanais, né, de explanação do Evangelho, que são breves. Não são as reuniões do semanal, do salão, não. São estudos, reuniões com essas pessoas. Não é reunião mediúnica, não. São reuniões com a abrangência do Evangelho justamente para essas pessoas que procuram o atendimento fraterno. Não são as palestras públicas, não. Obrigada aí, Roberto. Então, são essas pequenas reuniões. Porque essas pessoas que vão para a reunião pública, nessa condição de obsidiado, elas vão dormir, elas não conseguem ter atenção, entendeu? O público é maior e acontece isso. Então, existem, algumas casas oferecem esses tratamentos de explanação do Evangelho por 30 minutos, justamente para essas pessoas, né? Essas reuniões criam um momento assim de acolhimento, de esclarecimento, em razão da beleza e da singeleza das mensagens de Jesus, né? Tem também a reforma moral, tem o conhecimento de si mesmo e a reforma moral. A renovação moral no Espiritismo é o ato pelo qual a criatura, nós, né, os humanos, ao tomarmos consciência da realidade espiritual interior e suas consequências, adota a iniciativa de modificar sempre para melhor, que suas atitudes passem a ser efeitos virtuosos, né, para sua melhora. Essa reforma íntima, Rose, é um processo contínuo de autoconhecimento e de conhecimento da nossa intimidade espiritual, né? Quem sou eu? Eu sou espírito imortal, né? Então, é a transformação do homem velho, como se fala muito, né? Para um homem novo, carregado de um homem velho, carregado de erros seculares, para um homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do mestre dentro de si próprio. Essa reforma é o meio de nos libertar das imperfeições e de fazer o trabalho de burilamento dentro de nós, que nos conduz ao aprimoramento do nosso espírito. Tem também o apoio desobsessivo das reuniões mediúnicas. A casa espírita, na reunião de desobsessão, atende ao obsessor, não é? O espírito perseguidor que vai ser esclarecido. Aí o povo pensa assim, o doutrinador vai esclarecer. Não, o doutrinador dá uma parte pequena. Quem vai acolher ali é a equipe espiritual, né? Exatamente. E também pode atender o obsedado.
aquele que está sendo perseguido também precisa fazer uma reformulação mental, espiritual, precisa se fortalecer na oração, praticar o bem, burilar o seu mundo íntimo, né? Aprimorar suas virtudes, amar o seu próximo, como ensinou Jesus. Ser bom é a maior defesa para tudo na vida. Mas a casa espírita, nenhuma delas cura ninguém. Jesus foi bem claro quando disse: a tua fé te curou. Foi Jesus que disse isso, não é Márcia, não. Porém, a casa espírita auxilia, né? Mas esses recursos. Mas é na reunião pública que ocorrem os maiores tratamentos. E o povo acha que é na reunião mediúnica. Não é. É lá na reunião pública. A assistência na reunião pública é grande. Grande equipe de espírito tá ali, tira fluido de um, bota fluido no outro, cura um, cura outro. É ali. O maior tratamento de uma casa espírita é a reunião pública. Mas tem também assistência espiritual da casa espírita e no lar. Quando você cria um vínculo com a casa espírita, os espíritos que observam seu esforço, né, para cumprir com afinco a proposta apresentada pelo atendente fraterno. O atendente fraterno diz lá o que é que tem que fazer, se tem que fazer isso. Então, quando você cumpre com afinco essa promessa aí, essa proposta aí, então os espíritos da casa, na hora da necessidade, vão lá te dar assistência. Vale lembrar que muitas pessoas buscam outras casas espíritas. O próprio trabalhador da casa, às vezes, não acredita no tratamento da sua própria casa. Vai buscar em outra casa. Não sabe que a equipe espiritual é a mesma, Rose. O espírito que trabalha no NEAM é o mesmo que trabalha na Federação, é o mesmo que trabalha aqui no Uniluz. Gente, os espíritos não têm essa dissensão feito nós, não. Entendeu? Então, assistir as palestras públicas, uma reunião pública de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita de maneira programada, com sequência, né? Trabalho previamente estabelecido pela casa. Essa reunião aí cria um momento de acolhimento, esclarecimento, né? Das lições de Jesus. Nessas reuniões, os benfeitores espirituais encontram-se apostos, como eu falei, para atender tanto os desencarnados como os desencarnados, lá no salão de reunião pública. Se realizam verdadeiras curas, cirurgias, e o povo não acredita. Quantos de nós, às vezes, está passando pela rua, ali mesmo, tem um hospital na frente, né? Aí estou passando por ali, vou entrar no NEAM, vou ali ver como é. Aí entra, assiste um pedacinho da reunião pública, aí diz: meu Deus, como eu estava com a dor de cabeça infernal, saí bem, né? Revigorado, né? Revigorado. Você já viu falar em pessoas que passaram por essa situação? Eu já. Pois bem, saibam que o maior tratamento de uma casa espírita, né, que pode oferecer a casa espírita é justamente a reunião pública e não a reunião mediúnica, né? Vejo muita gente dizer: quero ir para a reunião mediúnica para se tratar. E não é o local, minha gente. O local é na reunião pública. Outro tratamento, fazer o tratamento pelo passe, água fluidificada. Esse tratamento, a fluidoterapia que a gente chama, né? É o tratamento feito com fluido, ou seja, através do passe, da água fluidificada. O passe, eu costumo dizer assim: passe é prece. O passe é um ato de amor, uma doação ao consulente daquilo que o médium, né, o aplicador de passe, não é o passista, porque passista é de frevo. A gente precisa se habituar com esse nome, aplicador de passe, né? Então, o passe é um ato de amor, uma doação, né? O médium aplicador de passe, ele é enriquecido com os fluidos dos espíritos. Ali existe uma verdadeira manipulação, por isso que se chama passe misto, né? Porque é o fluido, magnetismo do médium, mais os fluidos do espírito. Então, aos poucos, o passe proporcionará àquela pessoa que está enferma, né, a energia de que ela precisa, o alívio que tanto busca. E o passe é essencial na terapêutica aí desobsessiva. A água magnetizada também, a água fluidificada. Tem gente que já tem que abrir. Não, não precisa abrir, não. Quem precisa abrir é a gente para tomar. Espírito não precisa que abra água, não, né?
Então, segundo Aulus, né, no livro ele diz assim, algumas lesões e deficiências no veículo espiritual que se apresentam no corpo físico só conseguem ser aliviadas mediante tratamento magnético, ou seja, a água e a água magnetizada e o passe. Frequentar estudos na casa espírita, as obras codificadas por Kardec, as obras subsidiárias, né? A casa espírita oferece estudo dessas obras, tem estudo básico, estudo sistematizado, o ESD, o MEP, o estudo da mediunidade, estudo das obras de André Luiz, de Emmanuel, Joana de Ângeles, a evangelização infanto-juvenil, o estudo do Esperanto. Isso tudo ajuda no processo desobsessivo, né? O evangelho no lar, esse não pode faltar, de jeito nenhum. É a reflexão em família, né, em torno dos ensinamentos de Jesus, os comentários elevados, porque ali vão chegar os espíritos também, que nos ajudam, né, no nosso pensamento, e muitas vezes espíritos vão ser tratados no nosso lar. A oração em conjunto, feita pela família, amplia os horizontes mentais, eleva as almas na direção do bem. A psicosfera do lar, no momento do evangelho, favorece o entendimento desses espíritos que chegam, né? A fraternidade daqueles que convivem conosco. É Paulo de Tarso que diz assim, que a gente tem uma nuvem de testemunha, né? Tem muitos espíritos que nos acompanham. Então, esses espíritos somos nós os evangelizadores dele, né? Somos nós o nosso pensamento, as nossas atitudes, né? Tem muitos centros espíritas que possuem grupos que se dedicam à implantação do evangelho no lar, para quem não sabe. Isso é um trabalho bastante proveitoso e que contribui muito para a pacificação das famílias, né? É necessário marcar um dia, uma hora, ter perseverança. Perseverança é fundamental. Ter vontade e perseverança nesse evangelho, criar um vínculo com os espíritos, esses espíritos é quem vão nos auxiliar no momento de dificuldade. As irradiações mentais e as vibrações, né? Também são emissões de ondas fluídicas, feitas por duas ou mais pessoas, objetivando o tratamento daquele que foi lá para o atendimento fraterno. As irradiações podem se realizar de duas formas, né? Pode ser na casa espírita, nas reuniões mediúnicas, ou em reuniões específicas de irradiação. No grupo mediúnico, essas irradiações acontecem, e também nesses grupos que são feitos exatamente para esse trabalho. A prática diária da prece, a prece é um poderoso socorro, né? A gente sabe disso, né, Rose? Agora mesmo, no início, eu precisei parar e fazer uma prece para que tudo desse certo. Então, o hábito diário de orar atrai o concurso dos bons espíritos, que vem nos ajudar nos momentos de dificuldade. Esses espíritos vêm nos inspirar bons pensamentos, né? A prece, ela pode ser feita sozinha, eu sozinha, você sozinha, ou pode ser feita em grupo, em qualquer lugar, em qualquer horário, em silêncio, em voz alta, conforme tiver aí a circunstância, né? Tudo o que a gente faz no nosso dia a dia deve iniciar com uma prece, uma palestra numa prece, a gente acorda, deve fazer a prece, né? Agradecer a Deus a cama quentinha que nos acolheu, a comida. Vida, né, amiga? Mais um dia de vida. E a oração de coração é sempre ouvida pelos bons espíritos, né? Já aquela que é da boca para fora, não chega nem no ouvido do nosso anjo da guarda, né? O exercício do perdão e do auto-perdão. Perdoar é esquecer as ofensas de forma incondicional. Lá no livro Pensamento e Vida, esse livrinho aqui, que eu já falei dele, né? Emmanuel diz assim, cadê aqui? O perdão será sempre profilaxia segura, garantindo, onde estiver, saúde e paz, renovação e segurança. Tá vendo? O perdão, Rose, constitui dissolvente do mal, é a base da saúde emocional, é o fator de promoção aí, de proteção espiritual, equilíbrio do ser humano, e ele é unilateral, dispensa a concordância do outro. Para eu pedir perdão a você, eu tenho que partir de mim,
para você me perdoar, tem que partir de você, não é? Então, o perdão, ele liberta, né? Jesus ensina a orar pelo que nos persegue. Nisso constitui um mérito para o obsidiado, que ele abreviará a expiação. Na questão 886, essa questão é muito conhecida no meio espírita, né? Que diz assim: qual o verdadeiro sentido da caridade segundo entendia Jesus? Aí a gente sabe que é a benevolência para com todos, que abrange tudo o que é de bom. Porque muitos de nós pensam que caridade é filantropia, é dar aquela cesta básica. Não é, não. Caridade, segundo entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com a dificuldade dos outros, porque eu também tenho dificuldade, né? E o perdão das ofensas, não é? Jesus fala aí do perdão das ofensas também. Então, outro recurso. 5 minutos, nós né? Temos 5 minutos, querida. Vou dar uma carreirinha aqui, já estou acabando. Serviço aos semelhantes, Rose, eu não posso deixar de me esquecer de você. O voluntariado, a campanha do quilo, né? Tem uma frase que diz assim: mente desocupada é a oficina do diabo. Então a gente tem que ocupar a mente, manter a nossa mente com pensamento elevado. Servir ao próximo é uma boa forma de manter a gente focado no bem, né? Existem muitos trabalhos fora da casa espírita, onde podemos realizar algumas tarefas. Eis aí o Anjos da Noite, né? A campanha do quilo, ir ao hospital, emprestar o ouvido da gente para alguém conversar. Eu passei quase 10 anos no IMIP, voluntariando no setor de pacientes terminais. E eu via que muitos pacientes ali queriam apenas o ouvido, queriam apenas conversar, né? Pois é. E perseverar sempre, Rose. Só existe obsessão porque existe inferioridade em nós. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é a porta. E é na mensagem de amor de Jesus que a gente encontra a nossa destinação, né? A profilaxia para a desobsessão é o evangelho, praticar o bem, né? Essa é a porta. E o amor é o antídoto para tudo. O amor do Cristo por nós, ele é infinito. Então, foi aí o recado para a desobsessão. Então, vamos praticar, não é isso? Márcia, eu fico muito grata, amiga. Nós bem sabemos hoje o poder da prece, como foi importante, né? Logo no começo houve algumas dificuldades, alguns contratempos do Instagram aqui, e nós juntas, Márcia do outro lado fazendo prece, eu aqui mantendo a calma, eu disse, vai dar tudo certo. E realmente deu. Deus é Pai bom e justo, como costuma dizer o doutor Irineu, e não vai deixar uma explanação décima belíssima que não pudesse ter acontecido. Graças a Deus aconteceu e muito bem. Márcia, você está de parabéns. Eu gostaria só de dizer uma frase de Chico Xavier que eu acho muito bonita, que diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. É verdade, essa frase é belíssima. Belíssima. É belíssima. Saber nela, ela já fica na frente do meu computador para eu me lembrar todos os dias disso. Não é que a gente vá fazer as coisas esperando receber, mas existem os méritos daqueles que trabalham, né? Faça por ti e o céu te ajudará, né, Márcia? Então, é verdade. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe. Mande um abraço lá para a Escola Espírita Maria Nogueira, da Conceição Nogueira. Um abraço a todos, nós que fazemos o NEAM. Vamos agora a alguns avisos. Gente, no NEAM, como eu falei no começo, rapidamente, nós não estamos ainda trabalhando presencialmente, com exceção da campanha do quilo, que está havendo todos os domingos. A gente chega às 7h30, quem quiser fazer a campanha do quilo, vá de calça comprida, blusa de manga comprida ou blusa de manga curta, vá de tênis, né? Chega lá, a gente vai receber as instruções, se pede para chegar a partir das 7h30, que às 8 horas em ponto a gente começa a preparação, leitura do Evangelho e do mandamento.
a preparação de como se comportar na rua, né? Vocês irão adorar, faz parte do tratamento de desobsessão, né, Márcia? Ajuda muito no processo de desobsessão. Imagina aquele irmão que lhe conhecia como uma pessoa orgulhosa, um personalismo endurecido, e lhe encontra com a sacola, lhe encontra pedindo para o próximo. Algo ele vai notar, algo houve com você. Alguma mudança ele vai ver daí, que você já não é mais o mesmo. Quem sabe se esse não é um gancho para a transformação, juntamente com a sua reforma íntima. Então, a campanha do Quirus, estão todos convidados. A casa dispõe do tratamento à distância. Tem um link no Instagram, gente, que você entra nesse link e vai entrar justamente diretamente no grupo de um WhatsApp e você coloca o nome da pessoa e o endereço daquela pessoa que está sofrendo, que está precisando de prece. Temos também um estudo do Evangelho, né, que toda segunda-feira, às 20 horas, quem quiser participar, também vai ser disponibilizado um link no Instagram. Temos também o Digi, que é uma reunião com os nossos jovens, gente. Se você tem algum filho que são feitas ao sábado, também no Instagram, procure informações de como você vai colocar seu filho para já começar o mesmo tendo esse contato de amor com o próximo. Então, vamos incentivar. O nosso trabalho depende desses jovens, né? Eu vivo chamando na campanha do Quilo, pedindo às pessoas que levem seus sobrinhos, seus afilhados, seus filhos, porque eles é que darão continuidade a esse trabalho. Então, participe desse trabalho do Digi, dia de sábado. Também está no Instagram como fazer, como você entrar para participar. As palestras públicas, o NEAN estão com ela virtualmente, toda terça, quarta e quinta, às 8 horas. A arrecadação, estamos abrindo nas quartas-feiras e nas sextas, das 14 horas às 16h30, para recebermos doações. Porque o NEAN, gente, ele distribui mais de 100 cestas básicas todo mês. São mais de 100 famílias cadastradas carentes, muito antes da pandemia. E quando houve a pandemia, nós tivemos que parar, não poderíamos estar fazendo esse trabalho de campanha do quilo na rua, as pessoas não estavam podendo ir no centro. Então, como ficou, né? Ficamos pedindo aos amigos doações para que esses irmãos não ficassem sem assistência, porque mesmo com pandemia, mas a fome existe, né, gente? E mata muito mais do que qualquer pandemia. Então, nós corremos atrás durante todo esse período para arrecadar donativos e desde março que nós estamos entregando mais de 100 cestas básicas a todas essas famílias carentes. Graças a vocês, graças à ajuda de todos vocês, trabalhadores da casa, pacientes da casa, amigos dos amigos. Nós mobilizamos muitos amigos, Márcia, aí levarem as doações nas quartas-feiras, nas sextas-feiras. Nós nos disponibilizamos de uma conta da Caixa Econômica, que também está lá no Instagram, para quem pretende fazer o depósito nessa conta para nos ajudar. Gente, trabalho existe demais, é como Márcia disse, a casa nos possibilita termos trabalho. E quando a frase diz aqui, ó, toda vez que a justiça divina nos procura para fazermos o assento de conta e nos encontra trabalhando, né? Pede em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo determinado. Então, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Oportunidades temos. A casa, o NEAN, Núcleo Espírita Aristide Monteiro, que fica na rua Cândido Pessoa, número 111, bairro Novo Olinda, nos dá muita possibilidade de servir. Márcia, agradecemos de coração. Parabéns pela sua exposição. Convido você agora a fazer uma prece final, por gentileza. Eu que agradeço, Rose. Obrigada a você, obrigada, Roberto, por abrir as portas do NEAN. E obrigada a todos que participaram, né, da conversa. E vamos lá para a prece. Vamos fechar os nossos olhos e trazer a nossa tela mental, a imagem de Jesus. Querido amigo de todas as horas, Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor,
para te agradecer as bênçãos do trabalho realizado, agradecer pelas informações que aqui foram ditas, agradecer, Senhor, pela sustentação desse trabalho, pelos espíritos trabalhadores das redes sociais. Agradecer, Senhor, pelo presente da reencarnação. Abençoa, Jesus, a todos nós, espíritos ainda em crescimento, mas com muita vontade de acertar. Permite, Senhor, que sejamos espíritos espíritas melhores. Nos inspira, Jesus, a benevolência para com todos, a indulgência para com a dificuldade dos outros e o perdão das ofensas. Abençoa todos nós e que tenhamos uma boa noite e que no desdobramento da noite de hoje possamos nos encontrar com os bons espíritos e continuar esta lição de que tanto necessitamos para o nosso dia a dia. Que assim seja. Boa noite, assim pessoal. Seja. Boa noite, minha amiga. Agradecendo a espiritualidade amiga da casa. Assim encerrado uma parte dos trabalhos da noite de hoje, porque a equipe espiritual não para, né, Márcia? Verdade. Então nós estamos esperando, finalizando só essa conversação. Que Deus abençoe, querida. Abraço. Abraço grande. Boa noite, Jailson. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Boa pessoal. noite, Rinaldo. Boa noite, Irineu. Roberto. Que assim seja. Grata a todos. Doutor Irineu, me perdoe aí se eu falei alguma besteira, viu? Não, ele parabenizou. Aumentou da casa Aristides Monteiro. Saúde e paz. Hoje, antes de começar a live, eu sempre vou ali à varanda, olho para o céu e eu conversei com o seu Aristides, né? Pedi a ele que me auxiliasse, que da minha boca só saísse exatamente o que precisava. Oh, que coisa boa. E deu certo, viu? Deu A certo, equipe graças a Deus. que nos ajudou. Isso. Boa noite, amiga. Boa noite, minha querida. Que Deus abençoe com saúde e paz. A todos nós. Assim seja. Assim seja. Como sempre ele ouviu, né? É isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos.